Só tem 3 até agora, vamos ver se entra mais outro, né? Vocês pesquisaram alguma coisa sobre natalidade e mortalidade? Sim. Fizeram? Faz onde fez natalidade e mortalidade? Tinha natalidade, mortalidade, expectativa de vida, né? Luiz Vic e Maria Luísa fez. Hein? É o que, professor? A pesquisinha sobre natalidade e mortalidade, vocês fizeram? Deixa eu dar uma olhada aqui, professor. Eu pedi a semana passada. Dá uma olhada aqui, só não me lembro. Pesquisa sobre mortalidade e natalidade, é? É. Aí eu fiz. E a expectativa de vida. Eu fiz. Mas depois, Tarzan, você faça, porque vai ter a prova a partir do dia 26, que Marconildo me avisou já. Então, eu posso botar na prova, viu? Porque essas pesquisas aqui, eu também boto na prova, que é o assunto também. Eu falo aqui e peço alguma coisa para vocês botar na prova. Como a gente começou a população, agora a gente vai muito bem, para a distribuição da população. A população mundial, ela não se encontra igual em toda a parte da Terra, né? Existe área que é desabitada, não tem grande quantidade de habitantes, e outras não. Onde você vê, a gente tem, aqui no Brasil mesmo, existe área que não tem grande população. Existe alguma região menos populosa do que outra. Aqui no Brasil, aí onde se encontra no maior é lá na região sudeste. Já na região norte do Brasil tem pouco, no centro-oeste é menor. As maiores é sul, sudeste e nordeste. Mesmo a gente sofrendo com seca aqui, mas nosso habitante ainda é grande. Aqui no próprio estado da Paraíba, por exemplo, o maior número de habitantes é aqui no litoral, na Grande João Pessoa. Lá para o interior fica menor em si. A população mundial não se distribui de maneira uniforme. A população de um país está mais concentrada em um lugar e em uma parte ou região. O exemplo que eu estou lhe dando aqui. Então, existe área dentro do próprio estado que é menor do que outro. Enquanto outros é menos povoado do que chamamos o quê? De densidade demográfica. A densidade demográfica é dada em quilômetros quadrados, onde você vai medir a área de um país e dividir pelo número de habitantes. Aí vai dar a densidade demográfica. Existem alguns países que é mais povoado do que outros. Aqueles que têm mais de 100 habitantes é bem povoado. O menos de 100 é despovoado. O número de habitantes por quilômetro quadrado em 2017, isso
a densidade demográfica do Brasil era 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, onde o mundo, segundo alguns censos, em 2017, existia mais de 7 milhões de habitantes, isso no mundo. Aqui no Brasil era de 24 habitantes por quilômetro. Existe área no Brasil que é menos povoada, como eu citei, a região centro-oeste e norte. As áreas com grande quantidade de população é chamada de densidade demográfica, onde tinha uma explosão. Existia na superfície terrestre regiões chamadas densidade demográfica com explosão, que estava em grande habitantes. Era onde tinha um grande número de habitantes. A menos povoada, onde tinha um vazio demográfico, menos de 3 habitantes por quilômetro. Isso significa dizer que em 1 quilômetro só moravam 3 pessoas, 3 habitantes. As razões dessa distribuição desigual da população pelo espaço são várias, né? Onde você vai encontrar área de deserto, área de preservação, onde muito fria. Então, com isso daí, fazia com que a população não habitasse. Então, existia um grande vazio demográfico em si. Deserto, montanha, gelada e área de preservação. Com tudo isso, faz com que a população não ocupe, onde eles não vão poder tirar a sua sobrevivência. Então, eles vão sofrer um pouco. Áreas bem povoadas de industrialização, como região da Europa, Estados Unidos e Japão. A razão de natureza histórica e econômica, qualidade de vida e estabilidade econômica, o trabalho e emprego, atrai população vindo de outros países. Então, vão se concentrar naquela determinada região em si. Então, você vai encontrar habitantes vindos de outras regiões. Então, a procura de melhores condições de vida, o trabalho. Então, essas áreas vão ser bem habitadas, vai ter o maior número de habitantes. As razões de natureza histórica e econômica, boa qualidade de vida e estabilidade econômica, atrai imigrantes de outras regiões. Por exemplo, aqui no Brasil, muitos vão para o Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, porque lá vai ter o quê? Mais trabalho. As condições de vida assim, vão procurar. Já aqui em João Pessoa, vem muita gente do interior, à procura de trabalho e às vezes, vem estudar também. Tem os cursos, as universidades, então, já atrai população vinda de outras regiões, tanto do próprio estado da Paraíba, como dos outros estados vizinhos, até do estrangeiro em si. Então, vai ocupar aí. Mais de 60% dos imigrantes vão para os países desenvolvidos, né? Onde existe nos países ricos, né? Onde eles vão atrás de trabalho e melhores condições de vida. Apesar que existe a política de imigração, não aceitar a população vinda de outros países, ter uma restrição da quantidade de imigrantes. Isso porque vai diminuir essa. Se aumenta a população, pode faltar emprego, aumenta a violência. Então, os países ricos fazem uma política para que não entre muitos habitantes. A qualidade de vida contribui para a queda da mortalidade e a expectativa de vida, né? Então, existem países que vivem
nos países ricos, a população vive mais de 80 anos, que a expectativa de vida é a média que a população pode migrar de uma região para outra. A migração, que é o movimento de uma população de um lugar para outro, né? Só que nesses países ricos, como eu citei antes, existe a política de imigração, não aceitar a entrada de muitos estrangeiros, certo? Principalmente nos países ricos, que eles temem que não receber muita população para que eles não aumente a pobreza, não aumente a violência. Então, nos países ricos, eles temem mais a quantidade de habitantes de estrangeiros. Nem você se encontrar ilegal, não você pode voltar, ser preso lá e deportado. E você é preso dentro da embaixada do seu país de origem, e de lá o próprio país lá, por exemplo, os Estados Unidos, devolve para aqui para o governo do Brasil. E assim saem todos os países. A migração, o movimento de um lugar para outro. Então, geralmente a população vão à procura de emprego, de melhores condições de vida. E existem alguns países que têm preconceito e discriminação pelos imigrantes, onde vai dar o nome de xenofobia. Então, eles vão ter essa discriminação. Então, já os países são mais rigorosos do que outros. Então, a população não se distribui de maneira igual em todo o país. Elas são um pouco diferentes. Como vocês viram a aula passada, a população, o crescimento da população mundial. Em 2017, a população mundial atingiu mais de 7 bilhões de habitantes. Isso de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas. Essa quantidade de habitantes, atualmente você pode encontrar um número maior. Certo? Então, porque vocês sabem que existe o censo demográfico, e a população aqui no Brasil se faz de 10 em 10 anos. Em 2017, a população mundial atingia mais de 7 bilhões. No ano 1, na era cristã, era de 250 milhões. E com o passar do tempo, esse número vem aumentando. Apesar como vocês fizeram a pesquisa aí sobre natalidade e a mortalidade, existe hoje um grande controle da natalidade, tanto no Brasil como no mundo. Tem países que o crescimento é negativo, ou seja, morre mais do que nasce, porque existiu grande controle da natalidade e também da mortalidade, mas a população mais idosa. Certo? Então, existe um crescimento, um controle da natalidade e mortalidade. Esse controle da natalidade e mortalidade foi com o desenvolvimento da medicina, da tecnologia em si, onde veio as vacinas, o surgimento dos antibióticos, principalmente a penicilina, e a conscientização da população para diminuir os números de filhos por casais, porque a mulher também ia trabalhar, então não tinha condições de ter muito filho, para já se preocupava também. Existe também que você pode encontrar a estética, a beleza. Tem muitas mulheres que se preocupam. Então, já isso contribuiu numa conscientização da própria mulher em si, dos casais em si. A população vindo do campo para a cidade, que a população no campo era mais barato o custo de vida, já na cidade é maior. Então, faz com que os casais tenham menos filhos.
Então, isso ocorreu no decorrer de toda a nossa história, tanto no Brasil como no mundo. Aqui no Brasil, na década de 50, 60, aí, até na década de 70, tinha mulher que tinha 9, 10 filhos. Na década de 20, 30, tinha até de 18, certo? Então, mas nesse período da década de 20 a 30, a 40, existia grande quantidade de mortalidade. Às vezes elas tinham 18 filhos, só criava 9. Então, isso ocorreu em várias partes do Brasil. Mas depois da indústria, aí a população saindo do campo para a cidade começou a diminuir um pouco. O crescimento intensificou a partir do século XIX, por causa da Revolução Industrial e da urbanização que acompanhou. O que é urbanização? É o crescimento da cidade. A Revolução Industrial contribuiu o quê? Veio o desenvolvimento da medicina, aí fez com que procurasse a doença curasse. Então, aí combateu a mortalidade. E também, aí a população já aumentou mais. Aí, com o tempo que eles vinham tão aumentando, aí eles botaram a política de natalidade para diminuir os números de filhos, onde aparecendo os métodos de evitar família. Então, veio os anticoncepcionais, foi criado, comprimido, vacina e outros, onde existe até nos dias atuais, como vocês sabem, já ouviram falar, né? Também veio a mortalidade, veio o desenvolvimento da medicina, que é o pré-natal, que a mulher faz depois dos 60 dias que está grávida. Então, aí isso contribuiu para que as crianças nascessem sadias. Então, não como era antigamente. No final do século XX, nos países ricos, o crescimento apresentava negativo. Isso começou a ser chamado de transição demográfica, e não mais a explosão, onde nos países ricos ele já tinha uma medicina mais forte, então daí já contribuiu para que a população tivesse menos filhos e eles nascessem sadios. Então veio o desenvolvimento da medicina. A população era maior no campo, num dos países que dedicava mais à agricultura. Então ele já tinha o que? Já se havia mais um controle maior da natalidade. O custo de vida da cidade é maior do que o do campo. Então, com o crescimento das cidades, que dá o nome de urbanização, a população já começou a ter consciência de diminuir os números de filhos. E as cidades começaram a aumentar a partir da Revolução Industrial, que muita população saía do campo para estudar para o trabalho na indústria. Também a mulher começou a trabalhar, que antes ela ficava só em casa. Então ela já se preocupou de ter menos filhos para ir para o trabalho. E o trabalho na indústria. O crescimento intensificou no século XIX por causa da Revolução Industrial e da urbanização que acompanhou. No final do século XX, nos países ricos, o crescimento apresentava negativo. Isso começou a ser chamado de transição, e não mais de explosão demográfica. O que é a explosão demográfica? É o crescimento exagerado da população. Então, deu o nome de crescimento, explosão demográfica, que a população aumentava rápido. E com isso começou a queda. A transição era o quê? Que começaram a diminuir os números de filhos por casais, que veio aí
os anticoncepcionais, a forma de fazer a ligação da mulher e outros métodos, né, de evitar a família. Então veio aí a transição, que a população começou a diminuir, ter mais um controle. E a explosão era o aumento da população. Nos países menos desenvolvidos aparece um crescimento mais lento, mas o que? Havia mais a mortalidade, porque não tinha o desenvolvimento da medicina. Então, a população, do jeito que nascia, morria. E era, no caso, como eu citei, onde os casais tinham 18 filhos e só criava a metade. Essa transição demográfica foi resultado da queda das taxas de mortalidade e natalidade, que a população começou a diminuir. E começou a ter o declínio da mortalidade. Foi consequência das melhores condições de higiene e de saneamento, alimentação, a vacina. Então, a população começou a viver mais, controlou a mortalidade infantil, que antes não existia água tratada, não existia esgoto, apesar que hoje ainda tem muita cidade da Paraíba, do Brasil em si, que não tem esgoto. Mesmo aqui em João Pessoa, tem alguns bairros que não tem esgoto. Isso fica água e lama no meio da rua, já pode causar problemas de saúde para as crianças. O aparecimento dos antibióticos, principalmente a penicilina, né, que ela curava qualquer tipo de doença. O aparecimento dos antibióticos, e o primeiro deles foi a penicilina, só foi descoberto no início do século XX, o que possibilitou a cura de várias doenças que causavam grande mortalidade, né? Então, o antibiótico, principalmente a penicilina, que daí combateu várias doenças e começou a ter a cura. Então, com tudo isso, teve a cura, a queda da mortalidade. O crescimento demográfico é desigual, só é maior nos países menos industrializados e rural. Como eu citei, nos países que têm um grande número de indústria, a população é menor. E onde a população vive mais no campo é maior, porque o custo da cidade é maior do que a do campo. Nos países mais industrializados e urbanizados, apresenta um crescimento negativo, onde existe grande controle da natalidade e mortalidade. Tem país rico, desenvolvido, que a população estava ficando velha, a sua expectativa de vida de mais de 85 anos. Então, daí, alguns países já estavam querendo fazer uma política para ver se a população aumentasse os números de filhos por casais, porque a mão de obra está ficando velha. Certo? Então, isso ocorreu em todo o período da nossa história, que vem até os dias atuais. Essa distribuição da população, como eu citei antes, não é igual em todo local. Você vai encontrar a população maior mais do que um lugar do que outro. Onde existe país, áreas que é menos povoada, que é despovoada, onde existe área que um clima frio, deserto, as condições de vida não é boa, não tem trabalho, isso daí faz com que a população não se adapte em uma determinada região em si. Distribuição da população. A população mundial não se distribui de maneira igual. A população de um país está mais concentrada em um lugar
e em outra região. E outros, então, eles estão mais em um habitante do que no outro. Então, você vai encontrar essa disparidade de uma região para outra. Então, tem área que está bem concentrada e a outras não. Então, vai variar de um lugar para outro. A população mundial não se distribui de maneira igual. Por quê? Vai ter área de preservação, tem deserto. Então, tudo isso vai contribuir para que essa população se habita só em um determinado lugar. A população mundial não se distribui de maneira uniforme. A população de um país está mais concentrada em um lugar e em outra região. Onde eu dei o exemplo aqui do Brasil. Se concentra mais no Sudeste, né, onde contém um grande número de habitantes. Enquanto outros menos povoados que chamamos de densidade demográfica. A densidade demográfica é dada em quilômetros quadrados. Então, você vai dividir a quantidade de habitantes por quilômetros. Aí vai dar em densidade demográfica. Quem fez aí a pesquisa sobre a natalidade e a mortalidade? Quem fez? Miquel fez, natalidade e mortalidade, Rafael e Lucas Gabriel. Rian e Esté fez. Vai, daqui a pouco eu lhe digo. Luiz Victor e Natália fez. Certo? Então, vocês têm, natalidade, mortalidade e expectativa de vida para vocês pesquisar. E daqui a pouco eu vou colocar outras. Certo? Diga aí como você fez, Luiz Victor. É a da mortalidade e natalidade, Diga. A taxa de natalidade representa o número de nascidos vivos, enquanto a taxa de mortalidade indica o número de óbitos de um determinado local. E a expectativa de vida é também chamada de esperança de vida, e é o número médio de anos que a população de um país pode esperar viver. Certo. A natalidade, pelo número que ela está dizendo, é o número de nascimento, onde eles fazem uma divisão de 10 habitantes que do ano morre de 1000, nasce 10. Né? Aí, a mortalidade de 1000 também morre 10 ou mais. Então, aí eles vão fazer uma porcentagem. E qual foi a taxa de natalidade daquele país, ou da região, ou da mortalidade. Bem, quando nasce mais do que morre durante este ano, há um crescimento positivo da população. Quando é o contrário, não há crescimento. O crescimento é negativo. Então, isso é o que tem aqui. A densidade demográfica é dada por quilômetros quadrados. Então, você vai dividir o total de habitantes pela área da região ou país. Aí vai dar a densidade demográfica. Que na provazinha de vocês, eu posso perguntar isso. Então, a população do mundo é desigual. Você encontra países como a China e a Índia, são os 2 países maiores de habitantes do mundo. Em extensão, você tem a Rússia primeiro, Canadá segundo, terceiro a China, quarto o Brasil, não, quarto os Estados Unidos e quinto o Brasil. Agora, já em população, os 2 maiores, você tem a Índia e a China.
tem a Indonésia, né? Então, você vai encontrar os maiores do mundo em habitantes, também, como Índia e China. E região que, tanto no mundo, que é desabitada devido que os desertos, área de gelo, tudo isso faz com que a população não fique no local. Então, vai haver essa disparidade, essa desigualdade entre uma região e outra. Mas você vai encontrar áreas que seja dessa forma, não contém um grande número de habitantes em si. A população mundial não se distribui de maneira igual. A população de um país está mais concentrada em um lugar e em outra não. Em uma região, né? Aí, essa população, essa área menos povoada, vai dar o nome de vazio demográfico. É aquela parte de um país que é desabitada. O país bem povoado é aquele que a população está distribuída por igual, que tenha mais de 100 habitantes por quilômetro. Aí é bem povoado. E aquele que tem menos de 100 é despovoado, né? Então você vai encontrar a diferença, país populoso e país povoado. Quando é povoado é porque a população está bem distribuída. Povoado. E populoso não, só se refere à população total. Por exemplo, o Brasil é um país populoso, mas não é povoado, porque existe área no Brasil que não é bem habitada. Então, é um país populoso, mas não é povoado. Povoado é quando a população é bem distribuída. Dentro de 1 quilômetro, existe mais de 100 habitantes por quilômetro. As áreas com grande quantidade de população é chamada de povoado, onde tem a bem densidade. Existe na superfície terrestre regiões com baixa densidade demográfica, com menos de 3 habitantes por quilômetro. Este é o vazio demográfico, que mora pouca gente. Então, essa área é despovoada. O que vai contribuir para essa população ficar desigual é o número de emprego, né? Por exemplo, aqui a forma que ele foi ocupada, colonizada. Aqui no Brasil, a maior parte da população está no litoral, onde a nossa colonização começou pelo litoral, né? Onde veio, quando os portugueses chegaram aqui, começaram a explorar pelo o Nordeste em si. Então, daí já começou a população começou bem povoada. Então, teve um grande crescimento da população no litoral, onde começaram a explorar. Então, a população começou a ficar aqui no nosso litoral, onde tem aqui a cana-de-açúcar. Então, deu o maior número de habitantes. Aí, as razões dessa distribuição, os fatos históricos, né? Onde começou a ocupação. E também tem a parte natural, que é a área de deserto, não contribui para a ocupação humana. Área de muito gelo também. Existe também a área de preservação. E as áreas mais industrializadas, as regiões mais industrializadas, onde tem o maior número de habitantes, como a Europa Ocidental, Japão e Estados Unidos, bem habitada. As regiões que têm uma boa condições de vida, tem o emprego, faz com que atrai a população de outro país, de outra região. Por exemplo, aqui dentro do Brasil,
muitos vão para o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem o maior número de emprego. Mais de 60% dos imigrantes vão para os países desenvolvidos, né? Só que esses imigrantes dos países desenvolvidos, existem alguns países desenvolvidos que têm um grande controle de natalidade e que tem um controle de entrada de estrangeiro. Porque eles, como eu já falei antes, eles temem de aumentar o número de emprego, de diminuir o número de emprego, de surgir o desemprego, a violência, né? Prostituição, roubo, então ele já não quer que entre muitos habitantes de outro país. Então, existe o controle da migração. A migração, como vocês sabem, é o movimento de um habitante para outro. As áreas menos povoadas, áreas bem povoadas, são as áreas de industrialização, onde tem um número de indústria. A razão de natureza histórica, que é a forma que eles foram ocupados, colonizados. Então, a economia foi instalada naquela região. Então, ali vai ter uma boa qualidade de vida, a estabilidade econômica. Isso vai atrair população de outras regiões. A qualidade de vida, a queda da mortalidade vai aumentar a expectativa de vida. Onde nos países desenvolvidos, vocês vão encontrar a média de vida, como Luiz Vic fez aí, a população vai ter mais de 80 anos. Nos países ricos, a expectativa é mais de 80 anos, onde a população vive mais. Isso por causa da queda da mortalidade, a qualidade de vida, a alimentação, tudo vai fazer com que a gente viva mais. Apesar que a expectativa do Brasil aqui, hoje está em torno de uns 73 anos, entre 72 a 74. No último censo deu 71. Então, cada dia que passa, aumenta um pouco já a qualidade de vida. Que isso vocês vão encontrar em livro e principalmente hoje na internet. Então, vai ter o censo demográfico agora, no próximo ano, no final do ano desse. Então, vocês vão ver que a quantidade de habitantes do Brasil, a expectativa de vida, né? Quantos países está a porcentagem que a população está na cidade, a população urbana e rural. Então, tudo isso vocês vão encontrar em determinada região do país. Certo? Então, você vai encontrar em uma determinada área de um país para outro. Certo? Olha, o crescimento da população, que eu posso perguntar para você na prova. Em 2017, a população mundial atingiu mais de quanto? Aí eu posso botar, geralmente, as provas de vocês são mais de marcar 8, 7 bilhões, 9, 10. Então, era de 7 e bilhões. Né? Isso, um dado fornecido pela ONU. O que é ONU? Organização das Nações Unidas. Então, vocês vão estar atentos, né, não, Jader? Jader fez uma pesquisa sobre natalidade e mortalidade, Jader? Hein, Jader? Então, vocês vão ter isso daí, vocês vão ter essa preocupação de pegar o número de habitantes em 2017. Atualmente, onde vocês vão encontrar, fazer um tipo de uma pesquisa e jogar este número lá, que eu posso perguntar a vocês no decorrer da prova.
Então, na era cristã, depois de Cristo, a população era de 250 milhões, né? E com o passar do tempo, este número vem aumentando. O crescimento aumentou a partir do século XIX, por causa de quê? Da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o surgimento das indústrias, aí a população também começou a aparecer os medicamentos, então fez com que a população já tivesse um avanço maior. Então, tudo isso foi a consequência para o crescimento da população. O crescimento intensificou a partir do século XIX, da Revolução Industrial e a urbanização. O que é urbanização? É o crescimento das cidades. E foi acompanhado com a indústria, porque a indústria fez com que a população saísse do campo e para as cidades. Então, as cidades aumentaram. Certo? Então, tudo isso facilitou. No final do século XX, nos países ricos, o crescimento apresentava negativo. O que é o crescimento negativo? É porque o país, a população não estava aumentando. No ano, nascia 10, mas morria 20. Então, a população não cresceu. Então, isso daí, eles já começaram o quê? A ter o declínio da natalidade, onde os países já tinham grande controle. Nos países menos desenvolvidos, aparece o crescimento lento, né? Essa transição demográfica foi resultado na queda das taxas de mortalidade e natalidade. O declínio de uma região para outra. Então, fez com que a população começasse a diminuir em si. Olhe, pegue o lápis e o caderno para a gente passar uma atividadezinha aí para você fazer, já preparando para as provas. Certo? Que eu vou perguntar aqui, é o complemento do assunto que eu estou dando, viu? Sobre população. Todos já pegaram o lápis e o caderno? Já? Pode começar. Pode. Lucas e Rafael, Michel e Traslânia. Pode começar, Rian, Luiz Por Vitor e mim, pode. Natália. Por mim, pode. Esther já falou que pode. Então, embora, ó, pesquise sobre os tipos de migração. Pesquise sobre os tipos de migração. Pesquise sobre os tipos de migração. Pesquise sobre o racismo. Racismo e preconceito. Racismo e preconceito e os tipos de migração, foi isso?
Já pegaram os três, ó, os tipos de imigração, sobre o racismo e preconceito. E qual a população atual do mundo e do Brasil? Qual a população atual do mundo e a do Brasil? Pode repetir a segunda, professor? Ó, eu vou repetir tudo, ó. Os tipos de imigração, preconceito e racismo e qual a população atual do Brasil e do mundo. E os países de maior população no mundo. Os países de maior população no mundo. Diga, você vai pegar o quê? Os 5 maiores só. Os 5 maiores países em população. Certo? Repete a última, por favor, professor. Os 5 países de maiores população do mundo. Os 5 países maiores de... Antes dessa, os 5 países maiores em população. Eu citei aqui Índia e China já. Mas aí vocês vão encontrar mais 3 que vai ter o maior número de habitantes. Certo? Todos pegaram. Então, faça a pesquisa e agora é o intervalo. Tchau, até a próxima terça. E na próxima semana vai ser na terça, viu? Tchau.